87. Fault College capítulo 841 A Frota Perdida. 7. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Iticus também notou o movimento incomum da frota separatista, mas pensou que fosse a resposta do outro lado. Porque, segundo a investigação, a outra parte possui apenas 6 cruzadores pesados da classe Dreadnought, cujo paradeiro é desconhecido. Afinal, esses navios de guerra estão à deriva no universo há 25 anos. Além disso, existem alguns porta-aviões da classe que não podem ser incorporados à frota regular de forma alguma. Os da classe Greyhorse têm 210 metros de comprimento, o que é basicamente um hangar que pode operar. O espaço é suficiente, mas há poucas plataformas de pouso e decolagem para que um navio de guerra convencional possa operar em combate quanto às 5 fragatas pesadas da classe de Liga de Cobalto. Se não houver vantagem quantitativa, trata-se de uma força insignificante, mas melhor do que nada. Portanto, a única ameaça é o encouraçado Tita HMS Plague, que está quase incapacitado. Al-Mazali tem 8 cruzadores leves da classe Aquitens e 5 cruzadores de batalha da classe Chariot Axolotl. Mesmo que o canhão principal da praga seja destruído, ainda que esteja distante, ele jamais perderá para eles. Portanto, agora Isicus está mais preocupado em como recuperar completamente a frota da lâmina, e o fato de 6 navios terem sido levados pelos separatistas o deixa extremamente aflito. Foi por isso que ele ordenou um ataque total ao navio de transporte, apenas para preservar mais cruzadores pesados da classe Dreadnought. Não é que Iticus não tenha pensado que Severance Tane pudesse ter controlado alguns navios de guerra antecipadamente e depois se infiltrado para protegê-lo, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Como todos os navios de guerra da República são criptografados, é necessária uma chave para controlá-los. O separatismo não possui essa chave e só pode quebrá-los à força. Isso leva muito tempo e precisa ser feito um por um. Agora, o separatismo está neste domínio estelar. A nave espacial obviamente não comporta tantas pessoas e equipamentos para invadir dezenas ou até mais navios de guerra simultaneamente. O fator mais crucial é que ele confirmou repetidamente que os motores desses navios de guerra estão todos desligados. E é ao que reside a maior confiança de Ichikoase. É preciso saber que, para um navio de guerra de 600 metros de comprimento, como o cruzador pesado da classe Dreadnought, o motor deve ser ligado a partir de um estado completamente frio e gerar energia suficiente para atender à enorme demanda energética do navio, e então cada sistema deve ser ligado um por um. Esse processo leva pelo menos 1 hora. Em outras palavras, mesmo que esses 200 navios de guerra estejam realmente ocupados pelos separatistas, eles terão que disparar 1 hora depois. Enquanto os motores desses navios de guerra estiverem começando a funcionar, será tarde demais para virar lentamente e ir embora. Além disso, o campo de batalha cósmico é tão grande que, mesmo com a frota de lâminas em formação densa, a fila desses 200 navios de guerra se estende por centenas de milhares de quilômetros. Com isso em mente, Iticus ignorou decisivamente o aviso de Shenjun, continuou fazendo o que queria e correu em direção às naves de transporte da classe bateria que estavam fugindo. Shenjun sabia que as coisas não estavam bem, mas não podia contatar Iticus, então só lhe restava deixar seu navio de guerra diminuir a velocidade e ficar para trás, aguardando para ver como Severance Tane planejava lidar com a situação. Na verdade, o que ele acabou de sugerir estava correto. Não subestime o grande poder de dissuasão do encouraçado Tita Plague. Mesmo em estado de grave dano, ele pode facilmente lidar com vários cruzadores de batalha da classe Chazer. Mas é justamente por causa da força do Plague que ele é a única ameaça na frota separatista. Enquanto a frota do lado da República continuar lutando contra a Praga terá que lutar sozinha. Não importa quais outros acordos sejam feitos, não importa o que os porta-aviões contenham, ou se a frota da lâmina foi tomada pelos separatistas, não há hectares como reverter essa situação. No entanto, uma estratégia verdadeiramente excelente, que envolve não apenas o cálculo da situação no campo de batalha, mas também a natureza humana para reforçar a credibilidade desta operação de engano. Severance Tane, que já controlava 6 cruzadores pesados da classe Dreadnought, também ordenou especificamente que um dos Dreadnoughts desligasse o motor novamente, deixando o sistema em modo de espera, e aguardasse até a chegada da frota da República para então religá-lo sob seus narizes e entrar na formação de ataque. Neste momento, o silêncio é melhor que o som.
Este pequeno detalhe equivale a dizer a todos na frota da República: venham e peguem. Se não, vai se perder. Os 200 cruzadores pesados da classe Dreadnought, que originalmente pertenciam à República Galáctica, cegaram Inticus e o levaram a tomar a decisão errada. Pelo contrário, Shinjun, que estava cheio de ódio, foi capaz de ignorar a tentação da frota da lâmina e pensar diretamente na essência da questão, assim como a frota da República evitou cuidadosamente as propriedades da República enquanto perseguia a frota separatista. O momento finalmente chegou. Desta vez, sem precisar ser lembrada, a Fork imediatamente sentiu uma palpitação de Crisel. Shenjun e Iticus ficaram chocados ao mesmo tempo, com os olhos cheios de horror. Iticus gritou imediatamente: parem de avançar. Recuem. Mas, no fim, já era tarde demais. Severance Tan, que estava no comando da situação geral no encouraçado Titã HMS Plague, bateu na mesa e gritou bem alto: e agora todo o exército está atacando. Seguindo sua ordem, mais de 100 cruzadores pesados da classe Dreadnought da frota Blade abriram as portas do hangar simultaneamente. Logo em seguida, um grande avião de caça 7A-95 Edunter voou para longe. Isso mesmo, a Severance Tan não tem pessoal ou tempo suficiente para criar e ativar aqueles cruzadores pesados da classe Dreadnought, mas não se esqueça, essas naves estão todas em modo de espera devido à perda de controle. Navios de guerra em prontidão. A plataforma do hangar pode ser aberta diretamente, sem necessidade de quebrar nada ou assim. Os pilotos da quarta civilização só precisam abrir a plataforma do hangar, embarcar no caça 2A-95 e Edunter e aguardar. Esse processo se resume a abrir e fechar a porta. O consumo diário de energia da nave de guerra fica suprido, sem necessidade de ligar o motor. Mesmo assim, eles não tinham efetivo suficiente para ocupar todos os cacas e controlavam apenas os hangares acima dos 120 cruzadores pesados da classe Dreadnought. Cada cruzador pesado da classe Dreadnought transporta 12 aeronaves, e 120 navios possuem 1.440 caças. Se for uma operação espacial normal, diante de uma frota com poder de fogo antiaéreo regional totalmente implantado, esses mais de 1.400 caças 2A-95 Edunter ou marcha ré www.90.com terão que pagar um preço alto para romper o círculo de defesa aérea da frota. Sem mencionar que entre as 5 naves da classe Chaser de Iticus, mesmo que não estejam totalmente carregadas, existem 1.500 caças para destruí-las. Mas agora, a frota da República avançou rapidamente para a borda da frota de lâminas, e depois que esses caças caçadores de cabeças 2A-95 atacaram, eles entraram diretamente no alcance muito próximo do navio de guerra da República. Eles podem até mesmo escolher um alvo e atacar imediatamente. E os pilotos da quarta civilização fizeram o mesmo. 1.440 caças 2A-95 Edunter, também pintados com o logotipo da frota judicial da República Galáctica, acabaram de sair da plataforma do hangar e lançaram um grande número de torpedos de prótons contra as naves de guerra da República Galáctica. Milhares de torpedos de prótons foram disparados diretamente a curta distância, e nem mesmo o sistema de defesa de curto alcance do cruzador de batalha da classe Chaser conseguiu interceptá-los todos. Nesse instante, seguindo a segunda ordem de Severance Tan, os 300 caças fantasmas da quarta civilização, que aguardavam há muito tempo, também ativaram seus dispositivos de invisibilidade e voaram direto para a frota da República. O Fortscrolls capítulo 842. Reação grave. As nuvens de prótons azul claras produzidas pela explosão do torpedo de prótons são como flores desabrochando no universo escuro, uma a uma, dezenas, centenas, uma a uma, milhares. Essas belas flores contêm um poder destrutivo. Após a explosão da nuvem de prótons, ela colapsa imediatamente, absorvendo toda a matéria e energia ao redor até um ponto, e então explode repentinamente, expandindo seu volume instantaneamente 1 milhão de vezes e liberando uma energia terrível. O caça 2.95 Edunter sempre foi um dos modelos favoritos da frota judicial e dos caçadores de recompensas da República devido ao seu desempenho estável e confiável. Trata-se de um caça pesado com excelente capacidade de carga de bombas, poder de fogo e manobrabilidade, o que explica a sua permanência no mercado. Foi somente após o início da guerra que este caça multifuncional foi substituído pelo caça leve V-19 Torrent e pelo caça pesado ARC-170, mais focados em missões específicas.
Como o 2A95 não era tão bom quanto o V-19 em combate aéreo aproximado e o A.R.C.170 em poder de fogo, ele também começou a ser retirado do campo de batalha, mas isso não significa que o 2A95 não represente uma ameaça para os navios de guerra e caças atuais. E então, 1.440 caças 2A95 saíram em disparada do hangar do cruzador pesado da classe Dreadnought e lançaram pelo menos 3.000 torpedos de prótons em uma salva instantânea contra a frota da República, que estava a menos de 1.000 quilômetros de distância. As naves de guerra da República Galáctica estavam em plena ação, e o sistema de defesa de curto alcance abriu uma saraivada de disparos ao redor da nave. Inúmeros lasers se entrelaçaram numa rede mortal, interceptando e abatendo os torpedos de prótons um a um. O torpedo de prótons que rompeu a defesa explodiu no escudo do navio de guerra da República. Nuvens de prótons azul claras brilharam continuamente e o escudo ondulou como ondas na água. Mas isso é só o começo. 1.440 caças Z-95 não foram destruídos. Os pilotos da Quarta Civilização, que já estavam prontos para partir, imediatamente mergulharam em direção ao cruzador de batalha da República. Acionaram o botão e dispararam o canhão laser. O mesmo aconteceu com aqueles gigantescos aviões. O grupo de caças da República estava a caminho para atacar a frota separatista. Ao perceberem que seus navios de guerra estavam sendo atacados, eles também responderam imediatamente e se dirigiram para lá em busca de ajuda emergencial. Contudo, os 300 caças fantasmas que decolaram do porta-aviões Cavalo Cinzento já haviam sido abatidos. Eles ativaram o sistema de camuflagem, o feixe de luz passou e os caças desapareceram sem deixar rastro. Então, no vazio, centenas de Geminis surgiram de repente. Um míssil apareceu e disparou direto contra o caça da República. No mesmo instante em que a feroz batalha aérea irrompeu, Severance Tan deu uma ordem, e todos os navios de guerra da Quarta Civilização voltaram-se e abriram fogo contra os navios de guerra da República, e o alvo deles é muito claro. Todo o poder de fogo está direcionado aos cruzadores de batalha da classe Chaser na formação da República. Enquanto esses condutores de bigas puderem ser eliminados, a frota de caças da República ficará sem raízes e poderá ser manipulada à vontade. O encouraçado Tita Plague, de Severance Tan, também começou a girar, usando os canhões turbolaser laterais para disparar continuamente. Afinal, um encouraçado Tita é um encouraçado Tita. Mesmo tendo sofrido danos consideráveis, seu poder de combate é muito superior ao de outros encouraçados. A praga não possui escudos, mas ainda assim é indestrutível graças à sua pesada armadura. Na verdade, falando estritamente, mesmo com esses 1.440 caças 2A95, a frota da Quarta Civilização ainda está apenas em equilíbrio com a frota da República, mas a formação atual dos dois lados é um fator extremamente desfavorável para a frota da República. Deslizar cada uma das naves de guerra da República foi sitiada por centenas de caças Z-95 e Dunter. O sistema de defesa de curto alcance eliminou um ou outro, e seus caças também foram interceptados por caças fantasmas, restando-lhes apenas lutar e recuar aproveitando a oportunidade. As naves de guerra da Quarta Civilização despejaram seu maior poder de fogo sobre as naves de guerra da República Galáctica sem qualquer escrúpulo. A notícia do reaparecimento da frota perdida, enquanto os dois lados lutavam frente a frente na direção da Frota das Lâminas, também agitou os escalões superiores da República Galáctica, da Confederação de Sistemas Independentes e da Quarta Civilização. A notícia foi classificada como ultra-secreta e todas as partes envolvidas começaram a reagir imediatamente. Após receber a notificação de Severance Tan, Tan Xiao mobilizou imediatamente a frota para ir a Galáxia Celia. Agora, a frota móvel da Quarta Civilização está sobrecarregada, mas ele tomou uma decisão decisiva e enviou imediatamente o Almirante Trench, que estava no planeta Cristopersis, para o planeta Aurora, partindo com a frota C que guardava o planeta. O Almirante Trench trouxe 10 cruzadores de batalha da classe Collie, 5 cruzadores de mísseis guiados pesados da classe Marte e 5 porta-aviões da classe Sova, e também pediu aos granitas do planeta Rocha Dourada que enviassem fuzileiros navais em 3 navios de guerra da classe Oak. Os novatos planeta Aurora diferem dos gigantes corporativos centrais das confederações galácticas independentes. Como aliança comercial, eles não se limitam a coletar dinheiro de seus planetas subordinados. Tan Xiao dará a esses planetas a oportunidade de participar diretamente da guerra para reduzir seus impostos de guerra. Para isso,
Muitos planetas não podem pedir. Comparado a gigantes corporativos como Neo-Tigunlei, que só querem um país com privilégios supremos para lucrar ainda mais, a ambição de Tang Xiao é muito maior. O que ele deseja é construir um país diversificado e poderoso. Império, o lucro é apenas um detalhe. Após receberem o chamado da quarta civilização, os granitas não disseram nada. Organizaram imediatamente um exército de 300.000 pessoas e partiram em 3 navios de guerra da classe Elukriuk para se reunirem no planeta Acelia. Foi o Conde Dooku quem tomou a iniciativa de te contar, e ele simplesmente o informou. Afinal, se algo tão importante não fosse relatado, o Conde Dooku poderia pensar que o planeta Aurora estava tramando algo. Em relação às notícias sobre a frota Blade, o Conde Dooku ficou muito satisfeito. Afinal, 200 cruzadores pesados da classe Dreadnought Rion são suficientes para ter um impacto decisivo na situação da batalha, e isso não o deixaria com inveja. Contanto que isso possa trazer mais sangue para a República Galáctica, ele ficará muito feliz. Assim, sob as ordens do Conde Dooku, o General Grievous reorganizou mais uma vez a frota, reuniu-a no planeta Antar e fez um gesto de preparação para atacar os interesses da República Central, atraindo a frota de defesa da República. A República Galáctica também está mobilizando tropas. Dada a posição da frota Blade, a tarefa de retomar essa frota está nas mãos de Octavian, o governador do 20º Exército da República. Octavian agiu com muita decisão, organizou imediatamente a frota para seguir para o Sui. Apesar da forte oposição do povo Joen, rompeu violentamente o bloqueador de hiperespaço imposto por eles, dirigindo-se diretamente para Alma através de seu planeta natal, Iaguduri. Os Shai ficaram furiosos com isso, acusaram Octavian de ignorar sua declaração de neutralidade e protestaram veementemente no Conselho Galáctico, exigindo que o governador Octavian fosse convocado de volta a Coruscant para ser julgado. Mas a disputa entre eles não durou muito, pois quando a frota de Octavian passou pelo planeta Iaguduri, uma varredura acidental revelou uma reação muito forte atrás da sombra do satélite da galáxia Iaguduri. Essa reação demonstra que o povo Shai está fabricando naves de guerra em larga escala na galáxia Iaguduri. Fortescue capítulo 843. A frota perdida. 8. Essa notícia chocou o Conselho Galáctico, pois o povo Shaiwan tem sido muito firme em reivindicar seu status de galáxia neutra desde o início da guerra até agora. Eles não permitiam a passagem de naves da Confederação de Sistemas Independentes, nem de naves da República Galáctica, e precisamente por isso que a galáxia Lagdur se tomou uma barreira entre as áreas do 18, 19 graus e 20 graus exércitos da República Galáctica. Mas agora, foi revelado que o povo Joen está construindo naves de guerra em larga escala na galáxia Jagdur. Diante dos questionamentos da República Galáctica, os membros do povo Shai afirmaram que construíram as naves de guerra exclusivamente para autoproteção e garantiram que elas jamais seriam usadas em combate. Contudo, o presidente Chief Palpatine, que já havia pressentido algo, mostrou-se relutante e solicitou o envio de uma equipe de investigação para apurar as atividades dos Givens em sua própria galáxia. Se tratava da produção de naves de guerra, quais seriam e em que quantidade? O povo Joen, naturalmente, não estava disposto a matá-los, alegando que o ato da República Galáctica violava sua soberania, e resistiu resolutamente. Além disso, esse ato da República Galáctica equivalia a atacar todos os planetas neutros, desrespeitando a Constituição da República Galáctica e usando o nome da guerra para exercer poder e ditadura. Os dois lados discutiram interminavelmente no parlamento, mas o povo Lyon estava claramente errado nessa questão. O representante do sindicato, Lotidode, acabara de vivenciar o ataque da praga no planeta Núbio e agora não conseguia se defender nem ousava abrir a boca para apoiá-lo. Apenas o representante da Associação Bancária Interestelar se manifestou para argumentar algumas palavras, mas sua voz foi rapidamente abafada. Nesse momento, Octavian, o governador do 20 graus Exército, não tinha tempo para continuar a discutir com o povo Joen. Ele liderou uma frota de 15 cruzadores de batalha da classe Chazer para cruzar a galáxia Lagdur e continuar avançando em direção à galáxia Alm. Mas, nesse momento, a quarta civilização assumiu a liderança. Responderam antes da República Galáctica e também estavam mais perto da galáxia Alm. A frota C, liderada pelo almirante Trench, havia chegado ali 2 dias antes. Havia apenas algumas pequenas colônias no planeta Alm, e elas se renderam imediatamente, sem oferecer qualquer resistência.
A Galáxia Alma era originalmente jurisdição do 19º Exército da República Galáctica. Após a destruição do 19º Exército, a quarta civilização ignorou completamente o planeta, declarando-se neutra. Mas agora, os administradores do planeta Alma não conseguem entender como ID conseguiu atrair uma frota tão grande para este planeta remoto que parece indiferente. Após o almirante Trench ocupar o planeta Alma, ele imediatamente requisitou o único espaçoporto do planeta e começou a implantar linhas de defesa, construir plataformas de armas Gauss e instalar posições de minas aéreas, aguardando a chegada da frota da República ao mesmo tempo. Ele também convocou os melhores navegadores e quis enviar os 3 navios de guerra da classe Lucrewalk, repletos de Gran-Marines, para a frota dos Blades. Em 21 AB, no dia 14 de janeiro, Octavian Grant, governador do 20 Graus Exército da República Galáctica, liderou uma frota até o sistema Alma e entrou em combate com a frota defensiva do almirante Trench. Diante da formação de barris de ferro preparada pelo almirante Trench, a frota da República recuou sem sucesso, e nenhum dos lados conseguiu vantagem. Após o confronto, Octavian retirou a frota para as proximidades do cinturão de asteroides do sistema Alma para reparos em 15 de janeiro. Tang Xiao, líder da quarta civilização, chegou à Galáxia Alma a bordo da fragata classe Astro de Kunt. Contudo, ele não participou da batalha ofensiva e defensiva, mas após um confronto direto com o almirante Trench, retornou à nave de Munti e começou a buscar uma forma de se conectar através deste canal não hiperespacial. Porém, a distância era de 11,7 anos-luz, e ele chegou à localização da frota Blade. Na verdade, falando estritamente, não é que não haja nenhuma conexão com o canal de hiperespaço aqui, mas o hiperespaço aqui é muito instável e intermitente. Se a conexão com o hiperespaço for interrompida repentinamente durante o processo de salto da espaçonave, para evitar acidentes, o equipamento de proteção do motor de hiperespaço forçará a espaçonave a aguardar a próxima conexão no vácuo do universo. Porque, ao navegar pelo canal do hiperespaço, embora seja necessário contornar as projeções de massa destas estrelas e planetas, as coordenadas do canal também são determinadas com base nessas projeções. Mas a frota Blade está em um vácuo sem estrelas, então é naturalmente mais difícil localizá-la. A frota enviada pela quarta civilização aproveitou uma boa oportunidade para conexão no hiperespaço e sobrevoou o local. Quanto a Shenjun, ele usa a força para navegar, então mesmo que não haja um canal de hiperespaço, ele pode manter a nave espacial no hiperespaço e navegar a uma velocidade relativa que excede a velocidade da luz. Gu Sheng ao mesmo tempo, do lado da frota Blades, a batalha entre a frota liderada por Severance Tan e a frota de Eticus foi travada com ferocidade. Os dois lados da Galáxia Alma ainda estão se testando e não estão dispostos a perder muita força. Diante do enorme contingente da frota Blade, tanto Severance Tan quanto Eticus se mostram completamente inflexíveis. Contudo, agora a balança da vitória começou a pender para o lado de Severance Tan. A frota da República foi atacada por um grande grupo de caças Z-95 que apareceram repentinamente e logo mergulharam no caos. Todas as naves de guerra lutavam praticamente sozinhas, sendo atingidas por um grande número de torpedos de prótons, e seus escudos ficaram em risco. Em seguida, foi atacada pela frota da quarta civilização, e logo 2 cruzadores de batalha da classe Chaser tiveram seus escudos perfurados, sofrendo então danos consideráveis em novos ataques e tendo que fugir em pânico para a retaguarda da linha de frente. A situação dos outros 3 chasséus também é muito ruim. A batalha chegou à beira do fracasso. Eles estão recuando lentamente e querem se retirar da área onde a frota Blade está localizada. Nesse momento, Shenjun finalmente não conseguiu ficar parado. Ele se conectou com o Eticus e disse em voz alta: "Parem de recuar. Devemos continuar na formação da frota da Lâmina. Você não sabe que as plataformas de hangar dos navios de guerra da frota da Lâmina estão todas ocupadas pelos separatistas." A situação era urgente, e Eticus tinha ainda menos probabilidade de dar uma boa olhada em Shenjun. Não, eles apenas ocuparam o hangar. Fles não controlam os navios de guerra. Envie imediatamente os fuzileiros navais para desembarcar nos navios de guerra da frota Blade para que eles possam controlar um outro, disse Shenjun. Eticus acordou como num sonho e rapidamente ordenou que todos os caças se retirassem para dar cobertura ao desembarque do corpo de fuzileiros navais na frota Blade. Eles têm uma das maiores vantagens, ou seja, podem obter as chaves dos navios de guerra da frota Blade e ligá-los diretamente, sem precisar fazer nenhuma alteração.
Após ligar o motor, priorize o fornecimento de energia para a torretal e isso permitirá que a torreta do navio de guerra dispare em 20 minutos. Continuou Shenjong. Sertol Ichikoase imediatamente tomou as providências necessárias. Um grande número de soldados clones embarcou nas naves auxiliares e começou a pousar nos cruzadores pesados da classe Dreadnought da frota Blade, sob a cobertura de caças V-19 Torrent. Ao ver essa cena, Severance Tan sorriu friamente. Ei, colocando a carroça na frente dos bois. Não deem atenção àquelas naves auxiliares. Continuem atacando os cruzadores de batalha da classe Chaser com toda a sua força. Se continuar assim, ainda vamos perder. Shen Qiaowen olhou para o mapa da situação no campo de batalha e continuou calculando, se há um caminho. Qual é a solução? Durante a comunicação, Ichikoase não se importou com mais nada e perguntou apressadamente. Shenjong olhou para o corpo destroçado da praga e disse ferozmente, mate Severance Tano. Fort Scourge capítulo 844. A frota perdida. 9. Ao ouvir as palavras de Shenjong, Ichikoase não pôde deixar de lançar um olhar para a carcaça destruída, porém ainda aterradora, do encouraçado Tita HMS Plague. A batalha prossegue até o momento. A formação da frota separatista não apresentou vazamentos, e o emprego de milhares de caças é racional e eficiente. Mesmo diante do caos e da desordem da situação, suas ações permanecem ordenadas, como se uma mão invisível controlasse o enorme tabuleiro de xadrez. Severance Tan, em termos de capacidade de comandar a frota, não há ninguém nesta galáxia neste momento. Ichikoase agora começa a entender por que Shenjong disse antes que mataria Severance Tan antes que ele pudesse derrotar sua frota. Porque essa Xiziana é realmente terrível. Entre os dois exércitos frente a frente, a menos que a diferença de força seja enorme, é impossível derrotá-la. O ataque a Salabim, o ataque a Xistopersis, o ataque a Katune e Moidia, os resultados brilhantes e inesperados demonstram sua força repetidamente. Então, quem é realmente arrogante é ela mesma. Ichikoase cerrou os dentes e disse com ferocidade, matar Severance Tan, quais são os seus planos? Não há plano nenhum. Protejam-me com toda a sua força, para que meu navio de guerra possa confiar na praga. A praga não tem escudo agora, então posso pousar diretamente. Disse Shenjong em voz grave. Observando o campo de batalha caótico, Ichikoase socou o console e disse bruscamente, então vá em frente. Após terminar de falar, ele também tirou sua túnica de saco, correu rapidamente para a plataforma do hangar, saltou para seu caça Delta 7 e disse no comunicador. A formação de caças continua a cobrir o desembarque do corpo de fuzileiros navais e o cruzador pesado da classe Dreadnought. Resto da nave, ataquem a praga com toda a sua força. Com sua ordem, todos os navios de guerra da frota da República começaram a girar, e então os motores foram acionados à potência máxima, avançando na direção da praga. E LTH também pilotou pessoalmente os caças e liderou a formação no avanço. Ao perceber a movimentação da frota da República, Severance Tan imediatamente ordenou que a frota da Quarta Civilização concentrasse todo o seu poder de fogo nos navios de guerra da República. E agora que a batalha está em andamento, ela viu claramente onde está o navio almirante do oponente, o cruzador de batalha da classe Chaser que avançou para a frente, fingindo ser um par de navios em perigo. Atirem em todos eles. Explodam suas naves capitâneas primeiro. Severance Tan gritou furiosamente, enquanto os pesados turbolazers e canhões de raio-x da nave de batalha tinta da praga se viravam para mirar e disparavam poderosos raios de energia. Incontáveis projéteis caíram sobre o navio almirante de Ichikoase, e os escudos da embarcação logo se mostraram incapazes de resistir à destruição, mas a tripulação já havia deixado de lado a própria vida e morte, e continuou a conduzir o navio em ataques incessantes. Ichikoase pilotava um caça e fazia o possível para interceptar os ameaçadores caças fantasmas da Quarta Civilização. Um acerto em 2, 10 acertos em 20, os fantasmas de Z-95 continuavam em fila, atacando sua frota constantemente. Uma cruzador leve da classe Aquatens foi cercado por caças. Após ser atingido por centenas de torpedos de prótons, o cruzador pesado da classe Dreadnought, ocupado pela Quarta Civilização, disparou em resposta. O poderoso canhão turbolaser penetrou a blindagem do casco, e o navio de guerra se desintegrou imediatamente em uma explosão de destruição. Até mesmo os dois cruzadores de batalha da classe Chaser, gravemente danificados, voltaram-se para se juntar à batalha,
cada um deles encarando seu objetivo comum, a Praga e Severance Tane. Sob a cobertura desesperada dos navios de guerra da República, o navio de guerra de Shenjong finalmente conseguiu se aproximar da praga. Guman Severance Tan também entendeu o que ele estava pensando e, por um tempo, quase todo o poder de fogo foi direcionado para o navio de guerra de Shenjong. Mesmo com a cobertura de outras naves de guerra, o navio de Shenjong foi atingido por dezenas de poderosos turbolasers e raio-x, e seus escudos foram rapidamente rompidos. Então, o poder de fogo caiu sobre a blindagem do navio, causando uma série de explosões. Inverta o gerador de gravidade. Vire o navio de guerra. Salve a plataforma do hangar. Shenjong deu a ordem com firmeza. Sob o controle intenso do controlador, o cruzador de batalha da classe Chaser começou a girar freneticamente. Mesmo que o gerador de gravidade estivesse ajustando sua direção de forma sincronizada, o navio de guerra inteiro inevitavelmente capotaria e ficaria completamente destruído. Mas o efeito ainda é muito bom. A maior fraqueza dos cruzadores de batalha da classe Chaser é a enorme plataforma de hangar na frente do navio de guerra. Depois que o navio capotou, ele não continuou sendo atingido pelo fogo de artilharia da classe Plague. Embora fosse apenas uma questão de tempo até que o navio de guerra fosse destruído, pelo menos eles ganharam 10 minutos. Shenjong abriu a comunicação geral da nave e disse em voz grave: a batalha começou, só temos uma chance. Embarquem na Praga e matem o comandante deles, Severance Tane. Ele fez uma pausa por um instante e então disse: esta batalha é uma questão de vida ou morte. No entanto, todos devem lutar pelo primeiro lugar. Matar Severance Tane é o único objetivo. Não há glória, nem recompensa, apenas sobrevivência. Prontos para lutar. Após falar, ele foi diretamente para a plataforma do hangar. Ali, centenas de soldados clones se reuniram, e muitos membros da tripulação estão entre eles, armados. Ao ver Shenjong, a equipe de caçadores que estava à frente se aproximou, e o Rei Demolidor riu e disse: ah, pensei que não tínhamos nada a ver com essa batalha aérea. Agora finalmente temos a chance de fazer aquela coisa separatista. Ovos de pássaro. Ah, ordem, general, disse a mira frontal em voz grave. Shenjong assentiu com a cabeça e disse brevemente: vamos lá. Sim. Oh. Morte ao separatismo. Vamos lá. Os soldados saltaram um a um e entraram na nave, um a um, para se prepararem para a batalha. Então, a plataforma do hangar do navio de guerra se abriu, como se um céu se abrisse sobre as cabeças de todos. O que chama a atenção de todos é o cruel campo de batalha espacial. Milhares de caças se perseguiam e disparavam uns contra os outros. Inúmeros mísseis e lasers voavam ao redor. Os destroços das naves de guerra e dos caças eram espalhados pela energia cinética residual, e os corpos dos tripulantes eram sugados pelo vácuo. E o que é ainda mais notável é o corpo incomparavelmente enorme do encouraçado Tita Plague. Eles conseguem até mesmo ver claramente que a torreta do navio de guerra HMS Plague está girando, e então dispara um raio-x que só pode ser captado a olho nu com uma fraca luz verde. Um jato de combate A.R.C.170 passando em alta velocidade e momentaneamente explodindo em chamas. Agora é sucesso ou fracasso, não, vida e morte, tudo em um só golpe. Shenjong gritou alto e decolou no primeiro caça Delta 7. Seguidos por mais de 10 aviões de transporte, sob a cobertura dos mais de 50 caças restantes no navio de guerra, eles voaram em direção à praga com o ímpeto de mariposas atraídas pela chama. Fortescue capítulo 845. A frota perdida. 10. Os caças e navios de guerra da quarta civilização correram freneticamente em direção a eles para interceptar essas naves, mas descobriram que não conseguiam fazê-lo. Os caças Delta 7 pilotados por dois mestres Ledi extremamente poderosos, Ichikoze e Shenjong, são presenças quase insuperáveis. E com eles, está outro mestre Jedi desconhecido e aprendiz de Shenjong, Natia Reis. Ela é irmã de Stan Reis, o último aprendiz de Shenjong, e sua determinação por vingança, ódio e raiva levaram a sucumbir ao lado sombrio. Um total de 4 cavaleiros Jedi, 4 jatos de combate Delta 7 e 4 existências insolúveis. Na situação atual do campo de batalha, mais de 1.400 caças Z-95 da quarta civilização estão sitiando a frota da República, enquanto 300 caças fantasma interceptam a formação de caças da República. Portanto, quando Shenjong e os outros lançaram um ataque, aqueles que poderiam apoiar a praga imediatamente eram os caças Z-95.
Em comparação com o caça-fantasma, os pilotos da quarta civilização não estão familiarizados com o caça Z-95. Em segundo lugar, o desempenho do caça Z-95 é inferior ao do caça-fantasma. Além disso, agora eles estão enfrentando um cavaleiro Jedi. Os 4 caças Delta 7 são completamente invencíveis no campo de batalha. Eles mantêm uma aceleração de mais de 3.000 gramas o tempo todo. Essa velocidade simplesmente ignora quase todos os sistemas de armas de defesa aproximada, e nenhum radar de controle de tiro consegue detectá-los. A única coisa que os navios de guerra e os caças da quarta civilização podem fazer é abrir fogo e torcer para que a sorte esteja do lado dos caças Jedi. Mas a sorte não existe. Cada laser, cada bala, e até mesmo cada explosão, eles desferem suas barragens com o conhecimento prévio dos Jedi, e eles guiam o caça a uma velocidade inimaginável, ignorando toda a rota de ataque, e então lançam ataque calmamente. Todos os caças que entraram em posição de ataque para ameaçar as naves cheias de soldados clones da República foram abatidos por Inticus e Shenjon antecipadamente, e eles escoltaram as naves até a praga. Originalmente, esse plano era impossível, já que a frota da República tinha apenas 50 caças no momento para destruir aquelas naves auxiliares. Em circunstâncias normais, diante do bombardeio indiscriminado de centenas de caças Z-95 nesse espaço aéreo, seria impossível para a nave auxiliar alcançar a praga. Mas os cavaleiros Jedi tornaram o impossível possível. O processo de penetração não durou muito. Após 20 minutos, a primeira nave correu para a Plague e pousou em uma cabine danificada. Severance Tan bradou alto na ponte da Plague: bloqueiem imediatamente todas as passagens do navio de guerra. Organizem as defesas no local estreito. Informem os fuzileiros navais e retornem o mais rápido possível. O corpo de fuzileiros navais da quarta civilização, que ocupava outros cruzadores pesados da classe Dreadnought, abandonou seus objetivos um após o outro, retornou à nave auxiliar e voltou para a Plague na velocidade máxima. Atualmente, na nave Plague, além dos 200 fuzileiros navais, existem apenas 300 robôs de combate que podem ser usados para defesa. Essa potência é completamente insuficiente. Gulk, a sombra da morte, pairou novamente sobre Severance Tan. Ela agarrou os cabelos e rugiu alto. Porque um cavaleiro Jedi? Porque os outros cavaleiros Jedi? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No corredor interno da praga, os soldados do corpo de fuzileiros navais da quarta civilização tomavam suas posições. Eles empilharam alguns destroços no corredor para bloqueá-lo e, em seguida, entraram na posição de tiro um após o outro. Mais de 10 robôs de combate B-1 e 5 super-robôs de combate B-2 estavam posicionados na frente da formação, com os braços erguidos e os canhões apontados para a escotilha. Mas então uma luz vermelha se acendeu, e descobrimos que todos os feixes de energia lançados haviam sido refletidos. Shenjon brandia seu sabre de luz rapidamente e avançava passo a passo. O poder de fogo dos 2 robôs destruidores era bloqueado por ele, mas em uma passagem tão estreita, a potência de fogo e a alta velocidade de disparo dos robôs o impediam de avançar 1 centímetro sequer. Nesse instante, os soldados clones na retaguarda sacaram a bazuca, miraram no robô destruidor sob a cobertura de Shenjon e dispararam sem hesitar. Brum! Brum! O escudo do robô destruidor foi finalmente destruído e estilhaçado na explosão. Os soldados clones cruzaram a linha de defesa e atiraram e mataram os soldados e robôs da quarta civilização. Eles começaram a avançar em todas as direções e a expandir sua área de controle. Shenjon, Iticus, Natia Reis e o mestre Jedi desconhecido lideraram uma equipe para invadir a praga. Embora o número dessas equipes fosse de apenas cerca de 100, elas eram lideradas por cavaleiros Jedi. O que vem a seguir é completamente avassalador. Por um tempo, todo o encouraçado HMS Plague ficou em polvorosa, com cabines ocupadas e as linhas de defesa construídas pelo corpo de fuzileiros navais da quarta civilização sendo rompidas uma a uma. Seu objetivo era muito claro: a ponte onde Severance Tan estava. Severance Tan olhou para o plano interno da nave de guerra com alertas vermelhos piscando na tela. Seu rosto estava extremamente sombrio. Você quer que eu fique parada? Impossível. Espere por mim, cavaleiro Jedi. Ela reuniu uma equipe de soldados e robôs, saiu correndo da ponte e avançou na direção daqueles cavaleiros Jedi. Fort Scourge capítulo 846. A frota perdida. 11. O indigno mestre Jedi que veio com Iticot liderou o exército de clones para avançar dentro da Plague. Esta nave de guerra é realmente enorme,
E o local que invadiram fica no meio dela, então estima-se que eles precisaram avançar pelo menos 2 ou 3 quilômetros para chegar à ponte. Fuzileiros navais e droides da quarta civilização vieram interceptá-los ao longo do caminho, mas sua resistência foi completamente subjugada pelo poder do Mestre Jedi e pela valente batalha dos soldados clones bem treinados. Nesse instante, de repente, 2 robôs se enrolaram formando uma bola e rolaram. Destruidor! Cuidado! Exclamou o soldado clone, procurando apressadamente um lugar para se proteger. O robô destruidor esticou o corpo, desdobrou o escudo e disparou uma rajada frenética de fogo. Deixe-me ir. O Mestre Jedi deu um passo à frente, brandindo um sabre de luz verde para bloquear o poder de fogo do robô destruidor, ganhando tempo e espaço para os soldados clones atrás dele. No entanto, nesse momento, ele repentinamente sentiu uma grande sensação de crise vindo de trás dele. Recuou rapidamente, olhou para trás e viu que não havia nada além de soldados clones sob ele. Então correu para lutar contra o robô destruidor novamente. Robôs surgiam cada vez mais da frente, e os mestres Jedi ficavam cada vez mais estressados. De repente, o teto da passagem se abriu com uma explosão, e uma figura caiu do céu. O sabre de luz amarelo girou rapidamente, e o mestre Jedi foi pego de surpresa e acabou sendo atravessado no peito pela espada. Logo em seguida, mais robôs saltaram do vão e dispararam freneticamente contra os soldados clones. Severance Tan tinha uma expressão sombria no rosto, empunhando um sabre de luz amarelo e decapitando os soldados clones, matando rapidamente todo o grupo. Em seguida, continuou caminhando e correu até a parte traseira da nave de guerra. Após algum tempo, Iticus trouxe os soldados para o local. Ele observou os cadáveres espalhados pelo chão e o corpo do mestre Jedi que não merecia ser mencionado. Tan tomou a iniciativa de atacar. Eu sei onde ela está, disse Shenron friamente na comunicação. Severance Tan liderou uma equipe de fuzileiros navais e robôs e correu em direção à área do armazém. A plataforma do hangar da Plague foi destruída, mas ainda existe uma plataforma de carga e descarga na área do armazém. Embora não seja grande, também há naves que podem ser usadas para escapar. O sentimento em seu coração está ficando cada vez mais forte. A situação da batalha chegou ao ponto em que ela não tem certeza da vitória. Mesmo enfrentando o Cavaleiro Jedi, ela não tem certeza da vitória. Minha estratégia é perfeita. Perfeita. Mas por quê? Por que são sempre eles? Cavaleiros Jedi. Severance Tan murmurou para si mesma, amargamente. Nesta batalha, tudo está sob o controle dela, exceto os Jedi. E foi o Cavaleiro Jedi quem a fez sentir a dor da derrota e o medo da morte mais uma vez. Aquele que olhou nos olhos dela estava com a peste, estava ali para se matar. Nunca morra. Nunca. O medo da morte no coração de Severance Tan está ficando cada vez mais forte. Ela só quer sair dali o mais rápido possível, o mais longe possível. A área de armazenamento fica logo à frente. Os fuzileiros navais que corriam na frente apertaram o botão e abriram a porta do depósito. No entanto, nesse instante, a sombra de uma espada vermelho-sangue passou velozmente. Os movimentos do fuzileiro congelaram por um momento, então seu corpo se deslocou lentamente e, em seguida, toda a parte superior do seu corpo caiu no chão com um baque surdo, restando apenas seus 2 pés de pé. A mudança repentina deixou Severance Tan atônita. Ela visualizou a cena à sua frente e a pessoa que saía lentamente pelo portão da área de armazenamento. Guiu é ele. Caiu de um caça durante a batalha no planeta Sarabine e cortou o próprio braço com uma espada. Aquele humano amarelo comum, vestindo uma capa impermeável única, com uma barba por fazer no rosto. Cavaleiro Jedi. Embora o sabre de luz em sua mão tenha ficado vermelho como sangue, e embora a força original que lhe irradia também tenha preenchido a escuridão, o medo da morte que ele sentia não diminuiu nem um pouco. Não, pode-se até dizer que é mais forte do que antes. Não. 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 Severance Tan estava prestes a desmaiar. Ela apontou para um homem à sua frente e disse em voz alta: Matem-no. Matem-no. Roger Roger. O robô de batalha Beon imediatamente deu um passo à frente ao ouvir o comando e disparou ferozmente contra Shenron, mas o raio de energia foi totalmente bloqueado pelo sabre de luz. Severance Tan se virou e quis correr, mas no outro extremo da passagem, outra luz vermelha brilhante de espada se acendeu. Uma jovem com semblante sombrio bloqueou seu único caminho com um sabre de luz vermelho sangue. Em Sarabim, você matou meu irmão. Hoje, quero que pague suas dívidas com sangue.
O rosto de Nataraja estava horrível. Ela parou de falar, brandiu seu sabre de luz e avançou. Severance Tana estava tomado pelo medo, acenando com sua bandeira amarela e lutando relutantemente contra Nataraja, apenas para descobrir que Shenron havia batido mais de uma dúzia de robôs de batalha bem atrás dele e estava lutando contra aqueles que os fuzileiros navais da Quarta Civilização encontravam. Apesar de serem bem treinados e de elite, esses fuzileiros navais ainda não têm capacidade de resistir diante de mestres Jedi. Severance Tani não tinha a menor ideia de como lutar. Ela queria fugir, mas Nataraja usou a habilidosa esgrima de terceiro estilo, Sorezu, e a esgrima defensiva foi usada intensamente. Hermético, o que fez com que sua força fosse um pouco inferior à de Severance Tani, mas ainda assim impediu que Severance Tani rompesse seus limites rapidamente. Nesse momento, Shenron rompeu o emaranhado de fuzileiros navais e avançou em direção a Severance Tani. Severance Tani foi completamente incapaz de resistir com o inimigo, e com dois. Quando Shenron estava prestes a golpeá-lo com sua espada, um soldado do corpo de fuzileiros navais da Quarta Civilização, que havia sido cortado ao meio, lutou para subir e o abraçou. A panturrilha de Shenron o impediu de se mover. Aproveitando a oportunidade, Severance Tana ergueu a mão e agarrou o objeto. Os destroços de vários robôs de batalha B1 no chão voaram do nada sob o controle da força e se chocaram contra Shenron, que então se virou. Apenas corra. Nesse instante, ocorreu uma mudança repentina. De repente, o navio de guerra inteiro vibrou violentamente, virando o mundo de cabeça para baixo por um instante. Todos se chocaram contra a parede com força, e então tudo no chão caiu sobre eles. Foi a peste que causou o naufrágio. No fim, o que aconteceu? Severance Tani não se importou com isso, usou a força para esmagar todos os destroços e cadáveres no chão em direção a Shenron, levantou-se e continuou a correr. O tremor continuou, e ela caiu no chão várias vezes, mesmo enquanto fugia. Ao passar por uma vigia, Severance Tani viu de repente que havia outro navio de guerra igualmente enorme do lado de fora da janela. No entanto, o navio de guerra aparentemente havia colidido, o casco estava partido e peças e fragmentos estavam por toda parte. O estrondo do atrito do metal continuava, e cadáveres, fragmentos e até mesmo jatos de combate jorravam dos destroços do casco. O Plague também havia sido atingido com força, e um grande número de peças e estruturas visíveis a olho nu se quebraram e foram arremessadas para fora. Como o navio de guerra era enorme, era difícil distinguir o modelo da embarcação. Somente quando alguns fragmentos se desprenderam, Severance Tana conseguiu identificar o formato circular original do casco destruído à sua frente. É um navio de guerra da classe Lukriok. Continua. Fort Scourge capítulo 847. A frota perdida. 12. Um encouraçado novato da classe Oak colidiu com o encouraçado Tita HMS Plague. E é um encouraçado com a pintura azul e branca da Confederação de Sistemas Independentes e o logotipo hexagonal. São reforços. O casco em forma de anel, com 3.170 metros de diâmetro, colidiu lateralmente com o navio de guerra da classe Lukreok, que foi arremessado para um lado. O navio sofreu danos ainda maiores, com pelo menos um quarto do anel destruído, e um grande número de pessoas e mercadorias foram lançadas para fora. Neste momento, no espaço aéreo onde a frota Blade está localizada, reina o caos completo. Os caças dos dois lados foram divididos em dois grupos e se enfrentaram em combate aéreo. Um grupo estava localizado na frota Blade, e o outro, na frota remanescente da República. O número de caças em ambos os lados era semelhante. A maioria dos caças da Quarta Civilização eram caças Z-95, mas também havia cerca de 300 caças furtivos Ghost, tornando a batalha aérea bastante equilibrada. Por outro lado, os navios de guerra de ambos os lados estavam misturados, e cada um disparava freneticamente. Havia mais navios de guerra do lado da República, mas eles haviam sofrido pesadas perdas nos ataques anteriores e nos ataques subsequentes à praga, com mais da metade deles já gravemente danificados. Os porta-aviões da classe Greyhorse e os porta-aviões da classe Omelan da Quarta Civilização observam o espetáculo à distância. Os navios de guerra que podem ser usados para batalhas de artilharia são os 6 cruzadores pesados da classe Dreadnought e a fragata pesada da classe Plague, além de 5 fragatas pesadas da classe Cobalt Alloys, que são melhores do que nada. Portanto, é difícil dizer quem venceu a batalha naval por um tempo.
Agora que alguns dos cruzadores pesados da classe Dreadnought foram ocupados pelo corpo de fuzileiros navais enviado pela República, de acordo com a última ordem de Shenjun, eles primeiro ativaram o sistema de armas. Em primeiro lugar, as torretas dos navios de guerra podem disparar e podem apoiar o campo de batalha até certo ponto. A situação na nave Plague é mais complicada. O cruzador de batalha classe Chaser de Shenjun já se aproximou da Plague, mas sob o fogo frenético da nave inimiga, começou a explodir, incendiando-se e gradualmente se separando. Porém, o impacto do encouraçado classe Luke de Luke fez com que a Plague sofresse novamente. Severance e Tani não sabiam o que estava acontecendo, mas as pessoas nos outros navios de guerra podiam ver claramente. Foi este cruzador de batalha da classe Oki, Lucre, que escapou repentinamente do hiperespaço e veio parar aqui, mas a posição de onde escapou ficava exatamente na rota da praga. Como resultado, menos de um minuto após o salto, os dois gigantes colidiram tragicamente. Severance e Tani não tinha tempo para pensar nisso naquele momento. Ela continuou a fugir desesperadamente, enquanto Shenjun e Nath-Ha se a perseguiam implacavelmente. A colisão anterior transformou o navio de guerra inteiro em uma panela de mingau, e a tripulação de ambos os lados se desfez, restando apenas alguns usuários poderosos da força na perseguição. Severance Tan correu freneticamente. Ela se lembrou de que, correndo diretamente naquela direção, estava um nó de energia do canhão de trilho, onde inúmeras baterias e equipamentos estavam instalados, e que ela poderia usar o terreno para escapar. No entanto, após correr por uma curta distância, ela viu desesperadamente uma peça de metal incomparavelmente enorme à sua frente, bloqueando toda a estrada. Eram os destroços que atingiram o navio de guerra da classe Lucrewalk quando este colidiu agora há pouco. Não há saída para você. Severance Tan. Hoje é o dia em que você será julgado pela Diabo. Os fantasmas de Sarabim, os fantasmas de Keshel, estão lamentando no inferno. Eles estão esperando por você, despedaçado. Shenjun gritou alto, brandindo um sabre de luz e golpeando a cabeça. Não. Impossível. Eu nunca vou morrer. Nunca. Severance Tan finalmente se desesperou, reuniu suas últimas forças, sacou seu sabre de luz amarelo e os enfrentou. Entre as feras encurraladas e a luta, Severance Tan parecia estar à beira de um ataque de nervos, e sua aparência fez com que Shenjun e os outros tivessem que ficar ainda mais cautelosos. Mas a diferença de força entre os dois lados era óbvia demais. Quando Severance Tan tentou bloquear os dois sabres de luz vermelho sangue do lado oposto, Shenjun aproveitou a brecha e a chutou no peito. O chute, com muita força, atingiu Tan em cheio, fazendo-o cair sobre um enorme pedaço de entulho e jorrando imediatamente um grande bocado de sangue. Acabou. Shenjun soltou um longo suspiro, ergueu seu sabre de luz e desferiu um golpe com fúria e ódio infinitos. Sabre de luz, bloqueado. Uma força invisível bloqueou o sabre de luz e, em seguida, irrompeu repentinamente, empurrando Shenjun e Nath-Ha para trás. Severance Tan ergueu a cabeça, sem reação, apenas para ver uma manopla negra flutuando à sua frente, emanando um poder do lado sombrio extremamente forte. Esta manopla consiste em 5 objetos pretos de material desconhecido, cada um incrustado com uma pedra preciosa e uma borla dourada, o que lhe confere um aspecto muito ornamentado. Foi isso que o ajudou a bloquear aquela espada mortal. Severance Tan estava um pouco assustada, mas quando viu que Shenjun e Nath-Ha se levantaram e estavam prestes a atacar novamente, o instinto de sobrevivência fez agir sem hesitar. Coloque as luvas. Uma força do lado sombrio incrivelmente poderosa preencheu instantaneamente todo o corpo, e a dor do corpo anterior pareceu desaparecer sem deixar vestígios, substituída por um poder que dominava o mundo. Com tal poder, toda a galáxia se curvará aos meus pés. Conquistarei tudo. Nenhuma existência pode me matar. Isso mesmo, eu. A Rainha das Trevas. Ao mesmo tempo, os dois sabres de luz vermelho sangue de Shenjun e Nath-Ha foram cortados novamente. Os dois sabres de luz foram mais uma vez bloqueados por uma força invisível. www.90.com. Por mais que tentassem, não conseguiam se livrar dela. Severance Tan ergueu a mão esquerda, a poderosa força gerada pela manopla de Little Clash bloqueou todos os ataques. Sua expressão nesse momento tornou-se gradualmente cruel e insana. Eu vou te matar. Agora. Tio. A poderosa barreira de força os arremessou para longe, e ao mesmo tempo,
Severance Tan desembainhou seu sabre de luz amarelo e atacou Shen Yizhong freneticamente. Desta vez, ela não se preocupa mais com defesa, porque com essa manopla, nada pode feri-la. Ninguém na cena percebeu que, sobre um enorme fragmento de metal inserido na praga, estava de pé uma figura de manto negro, com os olhos brilhando com luz dourada, observando a batalha com aquele olhar gélido. Dart. Maltael. Isso mesmo. Seus próprios medos devem ser resolvidos por você mesmo. Livre-se dos medos que você já teve. Um sorriso perverso surgiu nos cantos da boca de Dart Maltael. Então, eu me tornarei o novo em seu coração. Medo. Medo eterno. Só assim você perceberá quem é seu mestre eterno. Atrás dele, todas as plataformas de hangar ainda intactas do navio de guerra da classe Lucreok foram abertas, e os aviões de transporte caças, densamente compactados, saíram em massa. Fort Scourge capítulo 848. A frota perdida, 13, volte uma hora para Galáxia Alm. A frota C da quarta civilização, liderada pelo almirante Trench, e a frota liderada pelo governador do 20 graus Exército da República Galáctica, Octavian Grant, estão frente a frente. Perdem força antecipadamente. 117 anos-luz é de fato uma distância próxima para viagens no hiperespaço, mas para viagens em velocidade subluminal, é um número astronômico intransponível. O hiperespaço é como um rio esquivo, intermitente, com canais firmes e córregos fugazes. E agora o que eles esperam é quando a água do rio fluirá para este espaço de 117 anos-luz. Na retaguarda da frota da quarta civilização, 3 navios de guerra da classe Lucreok e uma fragata da classe Astro, repleta de Gramarines, estavam estacionados ali, aguardando o momento certo. Na ampla ponte de comando do encouraçado da classe Lucreok, milhares de técnicos e navegadores estão ocupados calculando dados do hiperespaço por meio de computadores, tentando encontrar um padrão útil em meio à confusão. A frota da República está fazendo a mesma coisa. Tan Xiao estava sentado na cabine de comando da fragata da classe Astro, e o velho estava tomando café no chão. Parece que você está de bom humor, disse Munter com um sorriso. Com certeza, a frota Blade foi encontrada por Severance Tan assim, sem mais nem menos, o que realmente me surpreendeu, e o fato de ela estar localizada perto da nossa área de controle foi ainda mais surpreendente. Pode-se dizer que eu já capturei metade da frota Blade, disse Tan Xiao. Você já havia mencionado essa frota antes, mas eu não conseguia encontrar nenhuma pista. Agora que ela aparece de repente, só posso dizer que é destino, disse Munter. O destino às vezes é predestinado. Às vezes penso que o chamado destino deste mundo é, muitas vezes, obra da força. Então, quem está orquestrando a força? Tan Xiao colocou as mãos atrás da cabeça e olhou para o teto. Cada vez que você fala sobre a força, parece ser uma pessoa diferente. Ah, bem, na verdade você tem duas caras, disse Munter com um sorriso. Porque tenho medo de quando realmente terei que encarar essa existência que controla tudo. Aliás, você já parou para pensar que nós dois somos de mundos diferentes, mas por que ambos viemos para a nave Mai? Tan Xiao suspirou baixinho. Claro que sim. Então descobri que agora posso me gabar para as pessoas de que sou amigo do governador de Dawn. Ah! Tan Xiao caiu na gargalhada, muito feliz. Estou falando sério. Você conquista sua galáxia e eu exploro meu céu estrelado. Até hoje, somos pessoas de dois mundos, disse Munter com um sorriso. Eu sei. Tan Xiao estendeu o punho. Munter também levantou a mão e lhe deu um leve soco. Sentou-se na ponte com uma xícara de café e olhou para a tela. Bem, esses seus engenheiros são realmente bons e já obtiveram resultados. Em cerca de uma hora, haverá um link de hiperespaço navegável. Ah, eu sei. Tan Xiao se levantou e foi até a vigia, olhando para o vasto universo lá fora. Dali, não se via nenhum navio de guerra, apenas o céu estrelado. Comparados com o universo, aqueles supostos gigantes de 1000 metros eram tão pequenos que podiam até ser descritos em palavras. No entanto, há uma densa luz estelar que pisca constantemente. Tan Xiao sabia que cada fragmento de luz estelar era uma grande explosão que se estendia por pelo menos várias centenas de metros. As frotas de ambos os lados começaram a lutar novamente. Sem dúvida, os engenheiros da República Galáctica também calcularam esse resultado na mesma época. Gu Xingmunti continuou olhando fixamente para os dados na tela, pensou por um tempo e então disse, acho que podemos sair mais cedo.
Os olhos de Tang Xiao brilharam. Ele tinha vindo à aldeia especialmente para isso. Você realmente pode avançar? Embora minhas memórias anteriores estejam bastante confusas, ainda me lembro de ter ficado preso na dimensão alienígena do povo Nuan. Tenho experiência completa nesse hiperespaço anormal, disse Munter. Então, é possível entrar no hiperespaço antes do link de hiperespaço? Perguntou Tang Xiao. Existe alguma base teórica para isso? Só posso dizer que não. Isso é apenas a intuição de um velho capitão. Munter esticou as pernas e arqueou as sobrancelhas. Você pode imaginar que estou pilotando uma nave espacial para surfar no hiperespaço caminhando sobre a maré à minha frente. Tang Xiao pensou por um momento e perguntou, de qualquer forma, é um barco pequeno, e um barco grande também é um barco. Por que eu não te troco por um barco maior? Kunti ficou surpreso. Qual o tamanho do barco? Momentos depois, Munter estava frenético na ponte do encouraçado classe Rokeok. Você está completamente louco. Hein? Você está mesmo louco. O que te dá a coragem de pensar será que eu posso surfar com essa rosquinha de mais de 3.000 metros? Os membros da tripulação ao redor permaneceram em silêncio. Nunca tinham visto ninguém ousar fazer tanto alarde na frente do governador. Acho que você realmente consegue, disse Tang Xiao com leveza. Mas eu acho que não. Isso é suicídio total. Serei despedaçado pelo hiperespaço. Rugiu Munter. Eu também irei com você, continuou Tang Xiao. Isso é ainda pior. Eu te disse que isso é suicídio total. Por que você não faz alguma coisa? Não seria bom abraçar aquela estrela enorme para aquecer a cama em casa? Você tem que correr para morrer e me puxar para cima. Munter continuou a rosnar. O tempo está se esgotando. Vamos apostar nisso. Tang Xiao virou a cabeça e disse, este é um lembrete da força. Droga. Se eu morrer aqui hoje, com certeza será culpa sua. Munter finalmente aceitou seu destino, pulou no console e começou a digitar freneticamente em inúmeros botões. Com o passar do tempo, a batalha entre as duas frotas se intensificou. Mesmo atrás da formação de mísseis, um míssil e alguns feixes de laser sobrevoavam a área de tempos em tempos. Após 10 minutos, o especialista da aldeia disse com uma expressão solene, informem a equipe do motor de hiperespaço. Assim que eu der a ordem, aumentem a potência do motor de hiperespaço ao máximo em 20 segundos. Você está louco. É impossível. Você não sabe o tamanho da classe Lucreok. Como é possível aumentar a potência do motor ao máximo em 20 segundos? O diretor técnico estava furioso naquele momento. Kunti apontou para Tang Xiao, que estava ali parado, já vestindo um manto preto, envolto em uma aura terrível e sombria. Oh, não, é Darth Martael. É disso que ele está falando. Tem alguma opinião? Vai encontrá-lo. O diretor técnico olhou para lá, estremeceu da cabeça aos pés e disse para si mesmo, como que por um instante, ok, posso sobrecarregar, sobrecarregar, sobrecarregar. Desliguem todas as válvulas de segurança para mim e depois vão para o inferno e me deem sobrecarga. Munter olhou fixamente para a leitura do hiperespaço e, de repente, gritou, e agora? Comecem. Após terminar de falar, ele empurrou o joystick até o fim. Por outro lado, o diretor técnico ignorou completamente os inúmeros alarmes que apareciam na tela e continuou aumentando a potência do motor. Finalmente, exatamente aos 20 segundos, o motor de hiperespaço atingiu o limite para entrar no hiperespaço. Num instante, o navio de guerra da classe Lucreok desapareceu subitamente do espaço e entrou em outro espaço. Darth Martael lançou um olhar para Munter, que ainda estava ocupado, e de repente chegou ao console num instante, empurrou o operador para longe, agarrou o leme da nave de guerra e a virou para a direita. Fort Scourge capítulo 849. A frota perdida, 14. O salto no hiperespaço do cruzador de batalha da classe Lucreok foi completamente instável. Toda a nave tremia violentamente e o gerador de gravidade também apresentou problemas. O cruzador ficou completamente inclinado. Droga! Eu disse que deve haver um problema. Deve haver um problema. Com uma nave espacial tão grande entrando à força no hiperespaço nessas circunstâncias, eu nem consigo localizar o ponto de pouso. Munter praguejou enquanto se ocupava com a tarefa. Darth Martael não disse muita coisa. Caminhou até lá, empurrou o operador responsável pela direção, agarrou o leme da nave de guerra e virou-o diretamente para a direita. Morto. Lord Anjo morto. Isso. Você não pode mover o leme enquanto salta no hiperespaço.
O operador ficou completamente confuso com a ação de Darth Martael, e caiu no chão, dizendo apressadamente. Darth Martael o ignorou completamente, mantendo-se firme no leme. Devido à operação, o encouraçado da classe Lucrewalk começou a girar lentamente no hiperespaço, e a vibração tornou-se cada vez mais violenta, a ponto de as pessoas não conseguirem ficar paradas. Chegaram até a se perguntar se o encouraçado iria se desintegrar. Mas a desintegração não aconteceu, e o aldeão gritou, ainda temos 10 segundos para sair do hiperespaço. Contudo, ele não esperou nem 10 segundos. Assim que sua voz se calou, a paisagem do lado de fora da vigia subitamente retornou ao espaço escuro do universo, e então todos ficaram atônitos ao ver um gigante incomparavelmente enorme diante deles. O Tita da Praga. Com seus 14.100 metros de comprimento, o corpo supergigante faz com que até mesmo o encouraçado da classe Lucrewalk, com seus 3.170 metros de diâmetro, pareça pequeno como um bebê em comparação. Embora este encouraçado pareça dilapidado agora, com incêndios por toda parte, a sensação de opressão aterradora que ele transmite tão perto ainda é sufocante. Mesmo olhando agora pela vigia, o enorme casco cinza-ferro da Plague ocupa quase todo o campo de visão, e a incomparavelmente imensa cidade de aço em chamas está ficando cada vez maior e mais próxima. O operador na ponte ficou atônito. Vou bater. Boonti um guinchado ouviu-se um estrondo enorme, acompanhado de um tremor que fez a terra tremer. Quase tudo no navio de guerra voou pelos ares no instante e, em seguida, se espatifou no chão. Tudo ficou uma bagunça. A colisão continuou. As vibrações tornaram quase impossível para todos ficarem de pé, e o forte atrito do metal praticamente impedia as pessoas de ouvirem qualquer coisa. A ação de Darth Martael agora mesmo salvou toda a nave. Ele permitiu que o cruzador de batalha da classe Lucrewalk adquirisse uma certa energia cinética inercial no momento da saída do hiperespaço, evitando assim a colisão iminente, de modo que o cruzador não fosse diretamente partido ao meio pela praga. No entanto, o resultado da colisão com esse navio gigante de 10.000 metros foi extremamente trágico. Pelo menos um quarto do casco do anel se partiu e se desprendeu. E quase impossível para a tripulação a bordo sobreviver, e dezenas de milhares de vidas foram perdidas em um instante. Contudo, esse tipo de impacto não teve efeito algum sobre Darth Martael. Ele cambaleou, aproximou-se do aldeão para ajudá-lo a se levantar, deu-lhe um tapinha no ombro e transformou-se em fumaça negra, desaparecendo sem deixar rastro. O impacto durou 2 minutos completos antes que os dois navios de guerra se separassem gradualmente. Os técnicos a bordo começaram imediatamente a trabalhar, realizando verificações nos sistemas, reparando as embarcações e prestando socorro aos feridos. Munter respirou fundo, levantou-se do chão, caminhou até lá, agarrou um general Gran na ponte e disse em voz alta: "Onde está o seu povo? Quantos ainda estão vivos?" O general Gran ainda não havia se recuperado do impacto. Hesitou por um longo tempo e não conseguia distinguir o sul, o leste, o norte e o oeste. Conti deu um tapa na cara e gritou bem alto: "Que diabos você ainda está fazendo aqui? Mande todo mundo embora. Roube o barco, seu idiota." O general do povo Gran acordou como num sonho, levantou-se rapidamente, ligou o comunicador e disse em voz alta: "Avisem todas as formações. Quem estiver em condições de se mover, partam imediatamente. Partida geral. Formação. Repetir. Todos apostos." Taniso. Todos os Gran-Marines que estavam de prontidão na plataforma do hangar partiram imediatamente para o transporte, voando diretamente para a frota Blade como gafanhotos. Bum! Estalou. Uma faísca elétrica irrompeu de um fio desconectado, despertando o caçador. Ele ajeitou o capacete e constatou que os arredores estavam em ruínas. O teto havia desabado e a equipe de robôs de batalha B1 que acabara de enfrentar estava esmagada sob os escombros. Sob as ruínas, havia uma pilha de sucata de ferro, e muitos soldados clones, trajando armaduras de liga polimérica branca, também jaziam soterrados. Um alarme soava nos capacetes, indicando que eles agora estavam no vácuo, mas os geradores de gravidade da nave ainda estavam funcionando, impedindo-os de flutuar. O caçador ergueu os olhos. Através da enorme abertura no topo de sua cabeça, ele podia ver o enorme corpo em forma de anel do cruzador de batalha da classe Gancho Lucre, bem como inúmeros fragmentos e partes do cruzador flutuando no espaço. Mas o que é ainda mais deslumbrante é a pintura azul e branca do navio de guerra, e o logotipo hexagonal. Reforço do separatismo. A voz da mira frontal veio de trás.
O caçador se virou e viu que a mira, o Rei Demolidor e o técnico também se levantaram de debaixo dos escombros, assim como vários outros soldados clones, um dos quais ele reconheceu como sendo Shinjun, que ele havia encontrado pela primeira vez no planeta Mingban. Quando estava em contato com suas tropas, o soldado que estava levantando uma barra com ele era chamado de Lata. "Como vai?" perguntou o caçador. "Parece que a Plague colidiu com outro navio de guerra separatista, o que é bom, mas obviamente eles vieram para reforçar", disse o observador calmamente. O técnico testou o comunicador e constatou que estava cheio de ruído. "Não, é tudo interferência. O ambiente eletromagnético de todo o espaço aéreo parece estar sob controle separatista. Não há como saber a situação do mestre Shinjun, só podemos confiar em mim mesmo." O caçador olhou para os pontos de luz que saíam do cruzador de batalha da classe Gancho Lucri, assentiu com a cabeça e disse: "Vamos, ainda temos trabalho a fazer." "Espere um minuto, o que você vai fazer?" Iron Box o interrompeu. "Nossa missão anterior era destruir a Ponte da Praga. Agora vamos concluir essa missão e depois recuar." O caçador disse seriamente, pegou seu rifle blaster do chão, virou-se e saiu. Mas a caixa de ferro ainda queria dizer algo. "É assim que fazemos nosso trabalho." O técnico acenou com a cabeça para ele, seguindo o caçador. "Vai. Exploda a ponte, Ara." O demolidor Wang riu, pegou sua metralhadora de 6 canos e caminhou até lá. Iron Box e os outros soldados clones sobreviventes trocaram olhares, assentiram firmemente e seguiram a equipe de caçadores. A praga foi quase completamente paralisada, mas com a chegada deste navio de guerra da classe Lucreok, a quarta civilização finalmente conta com reforços. A nave repleta de Gramarines decolou em grande número e voou em direção à frota Blade com um propósito muito claro: roubo o barco. Fortescue capítulo 850. A frota perdida. 15. O caçador pegou um rifle blaster e atirou na frente, derrubando vários fuzileiros Gran em uniformes de combate espacial. O Rei Demolidor rugiu e pegou a metralhadora de 6 canos para suprimir o fogo freneticamente, impedindo o inimigo de levantar a cabeça. O atirador de elite, agachado num canto com um rifle de precisão, disparava um a um, eliminando soldados Gran com armas poderosas como bazucas. 8 pessoas chegarão ao meio-dia, e uma delas é um destroyer. O técnico observava o campo de batalha com um telescópio. Brum! Ouviu-se um tiro, e o robô-destruidor em movimento foi abatido antes mesmo de ter tempo de abrir o escudo. A mira frontal limpou o visor e disse baixinho: "O destruidor foi destruído, e o resto é com você." Ouviu-se outro disparo caótico, e o campo de batalha foi gradualmente se acalmando. "Deixe-me ver. A ponte está no 13º andar acima de nós, e precisamos avançar cerca de 600 metros." O técnico conectou o terminal pessoal ao computador de um navio de guerra próximo, invadiu os dados internos e acessou o computador do invasor. A planta da estrutura interna dizia: "Há um elevador à frente, que foi destruído, mas podemos subir pelo poço do elevador." "Então vamos lá." "Ah." O Rei Demolidor carregava a metralhadora de 6 canos nos ombros e disse com uma grande gargalhada: "Desde que o cruzador de batalha Lucrida classe Oca apareceu repentinamente aqui e colidiu com o Plague, um grande número de naves de transporte surgiu. Alguns cruzadores de batalha que se dirigiam à frota Blade interceptaram a nave, e outros vieram até a Plague com o objetivo de eliminar o exército de clones da República que estava dentro dela. Mas, felizmente, o poder de combate desses granitos não era grande. Antes que pudessem se estabelecer firmemente, a equipe de caçadores avançou em direção à Ponte da Praga. Os granites também perceberam claramente essa equipe extremamente poderosa e começaram a enviar tropas, avançando em direção a esse lado para perseguir e interceptar. No entanto, a equipe de caçadores demonstrou uma força de combate muito tenaz. Eles aproveitaram o terreno acidentado após a praga ter atingido a região para lidar com o povo Gran, que possuía tropas superiores. Além disso, em comparação com eles, o povo Gran também não compreendia a estrutura interna da praga e só conseguia vagar pelas ruínas. O encouraçado 112 pousou. O encouraçado 191 pousou. Há um corpo de fuzileiros navais da República no encouraçado no 77, e está havendo uma troca de tiros. O ônibus espacial para o encouraçado no 142 foi abatido. Solicito apoio. Darth Martael ouvia as vozes confusas na comunicação do campo de batalha. Assim como soldados nativos de outros planetas desta galáxia, os Gramarines não são fortes em combate,
Não estão bem equipados e muitos até usam rifles Blaster I-5. Este tipo de rifle Blaster é muito poderoso, mas o sistema de dissipação de calor é bastante problemático. Após disparos contínuos, o corpo da arma fica insuportavelmente quente, por isso é basicamente usado apenas contra robôs. Mas como o povo Gran não possuía equipamentos suficientes, só lhes foi possível fornecer um par de luvas isolantes térmicas, e então colocar o rifle Blaster I-5 nelas. Com esse equipamento, a eficácia em combate é inimaginável. Mas, felizmente, o número desses granites é tão grande que centenas de milhares de pessoas se mobilizaram para enfrentar dezenas de soldados clones. Após a colisão, havia mais de 50.000 granitas no encouraçado da classe Rukruk. Embora seus narizes e rostos estivessem machucados, eles ainda eram capazes de lutar. Então, sob as ordens dos oficiais, todos seguiram na nave auxiliar até os navios de guerra da frota Blad. Agora que os grandes fuzileiros navais abordaram mais de 120 navios de guerra, pode-se dizer que a maior parte da frota Blad já foi capturada. Gumin tudo está sob controle. Dati Matael desligou a comunicação, observando a batalha que se desenrolava a seus pés. Severance Tan, Shenjon e seu aprendiz Natia Reita estão lutando ferozmente. A esgrima de Tan é obviamente muito inferior à de Shenjon, mas ela está usando a manopla de Dati Massa, a mesma que o deu a sua pequena Clash agora há pouco. A manopla do pequeno Clash se transformará espontaneamente em uma poderosa barreira de força, capaz de isolar todos os ataques. Sob a proteção da manopla, Shenjon e Natia Hassi não poderão tocá-lo, não importa como a ataquem. Para Severance Tan. E nesse momento, Tan já está louco. Aguente minha raiva ao Cavaleiro Jedi. Hoje é seu dia também. Sua postura com a espada se desfez completamente, passando a atacar sem se defender, deixando os outros dois com espaço para parar os golpes. Finalmente, ela aproveitou a oportunidade e percebeu que a força física de Natia Risa havia diminuído e seus movimentos estavam deformados, e ele repentinamente avançou em um ataque frenético. Shenjon tentou golpeá-lo com a espada pelas costas, mas foi repelida pela barreira de força da manopla. Ao mesmo tempo, o sabre de luz amarelo na mão de Tan perfurou o peito do jovem aprendiz Jedi. Não! Shenjon rugiu, seus olhos estavam vermelhos, e uma força do lado sombrio cada vez mais poderosa irrompia ao seu redor. Sob a raiva e o ódio, ele havia afundado cada vez mais no lado sombrio. Severance Tan avançou novamente. Mas desta vez Shenjon não era mais o mesmo. A manopla do pequeno Clash só conseguia defender, não atacar. Com a habilidade de Tan com espada, ele não conseguia penetrar Shenjon de jeito nenhum. Postura de espada. Shenjon desferiu um golpe feroz com sua espada e, em seguida, recuou com o ricochete da manopla. Ele ergueu a cabeça, apontou para cima e rugiu alto. É você. Saia de cima de mim. Você é o mestre de tudo. Estou muito feliz em ver o crescimento do seu lado sombrio, mestre Shenjon. A primeira parte da frase de Dati Matael ainda estava acima, e a segunda parte já havia passado pelas costas de Shenjon. Venha. Shenjon voltou de repente com uma espada. No entanto, seu sabre de luz foi bloqueado por outro sabre de luz igualmente vermelho sangue. Não, este sabre de luz era ainda mais brilhante, e parecia haver inúmeros lamentos de almas ressentidas emanando da lâmina. Só então Severance Tan percebeu a existência de Dati Martael. Ela ficou atônita por um tempo. Você é o anjo da morte. Os olhos de Shenjon se arregalaram, encarando Dati Martael com ferocidade. Tudo isso está sob seu controle. Submeta-se a mim. Eu lhe ensinarei o verdadeiro significado do lado sombrio e lhe revelarei a verdade oculta na névoa. Então, tome esta galáxia em suas mãos. A linguagem de Dati Martael parece exalar um poder irresistível. Mesmo que eu caia no abismo, vou esmagar seu cadáver em milhares de pedaços. Shenjon rugiu do fundo de sua garganta, e nesse momento, sua força do lado sombrio disparou, e o sabre de luz vermelho sangue se transformou em inúmeras espadas sombrias, que atacaram Dati Martael. Dati Martael empunhava a espada em uma das mãos, e a espada estava extremamente firme. O que ele demonstrava era a espada de terceiro estilo, Sorezu. Como uma rocha. A força do lado sombrio que emanou do corpo de Shenjon tornou-se cada vez mais forte, e seu ataque cada vez mais violento, a ponto de até mesmo Dati Martael ter que levá-lo a sério. A velocidade com que ambos brandiam seus sabres de luz já era difícil de detectar a olho nu,
E agora se tratava de uma disputa entre duas forças. Antecipando as ações do oponente, antecipando sua força, antecipando seu próprio julgamento, eles lutavam naquele instante, e até mesmo simultaneamente no próximo segundo, 2 segundos, 3 segundos ou mesmo 10 segundos. Controlando a escuridão. Você mal começou. A expressão de Darth Martael era horrenda. A poderosa força do lado sombrio irrompeu repentinamente, e o sabre de luz vermelho sangue pareceu atravessar o tempo e o espaço. Zumbir. Shen, a mão direita de Jun, que segurava a espada, caiu no chão. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.